Olá pessoal, estamos em Yokohama, no Japão, e hoje iremos conhecer a arquitetura histórica dessa cidade. Estaremos fazendo uma série dividida em 4 partes, onde iremos conhecer um pouco mais sobre as principais construções antigas existentes por aqui. A arquitetura histórica de Yokohama é com certeza uma das mais diferentes e inusitadas de todo o Japão. E o grande diferencial em sua arquitetura é que são construções com características ocidentais, o que chama a atenção da maioria dos visitantes que passam por aqui. Mas o que levou Yokohama a ter toda essa estrutura ocidental em sua arquitetura, é preciso contar uma breve história. Durante um longo período, de 1639 até 1853, o Japão ficou fechado para o mundo exterior. Esse período de regime fechado durou 214 anos. Assim que as relações com o exterior foram reabertas, Yokohama se tornou uma cidade portuária, tendo seu porto inaugurado no dia 2 de junho de 1859, há 161 anos atrás. A partir da abertura do porto, muitas embarcações comerciais estrangeiras começaram a chegar na cidade. E como muitos estrangeiros passaram a entrar e a fazer negócios em Yokohama, foram estabelecidas até algumas áreas para essas pessoas viverem. Nessa época, a influência de pessoas vindas de outros países só aumentava e Yokohama passou a crescer rapidamente e continuou a se desenvolver como o primeiro local no Japão a incorporar a cultura estrangeira, principalmente a do Ocidente, se tornando cada vez mais numa cidade bem elegante e refinada. Algumas das áreas estabelecidas para os estrangeiros na época da abertura do porto existem até hoje, com muitas marcas e traços da cultura ocidental. E muitas dessas marcas estão presentes também na própria arquitetura histórica da cidade, que é o que nós iremos conhecer agora. Só um detalhe, estaremos conhecendo a arquitetura dos locais somente do lado de fora. Mais pra frente eu posso fazer mais alguns vídeos mostrando a parte interna dessas construções também. E dentre todas essas construções, iremos começar visitando as 3 mais famosas de todas, conhecidas como as 3 Torres de Yokohama, que são o símbolo da cultura ocidental dessa cidade. Existe até uma gravura dessas 3 torres aqui no porto, e elas receberam o nome de Torre do Rei, Torre da Rainha e Torre Jack. Aí está. Mas todas essas construções com arquiteturas históricas, qual é a data em que elas foram construídas? Serviram para quê no passado? E atualmente, ainda funcionam? Servem para alguma coisa ou são apenas paredes que ficaram abandonadas com o tempo? Isso é o que nós iremos saber a partir de agora, nesta série dividida em 4 partes, começando pela Torre do Rei. Então, vamos até lá. Chegamos em frente a um dos mais belos prédios antigos da cidade, e aí está a Torre do Rei. Toda essa bela estrutura, desde que foi construída até os dias atuais, é nada mais nada menos do que o edifício principal do governo da província de Kanagawa. Bem chique, né? Mas antes da construção deste prédio, neste mesmo local houveram outros edifícios, com funções diferentes, mas bem importantes também. Mas infelizmente eles foram destruídos, ou por incêndios ou por terremoto. Inclusive, o último prédio que existiu aqui antes desse foi completamente destruído pelo terremoto de Kanto, em 1923. Então, logo após o grande terremoto, deu-se início à construção desse edifício aqui. Sua construção foi completada em 1928, tendo assim 92 anos de história, e sendo até os dias atuais um dos edifícios mais nobres de toda a província de Kanagawa.
E agora que já conhecemos a Torre do Rei, iremos até o prédio onde fica a Torre da Rainha. Chegamos em frente a um dos prédios mais exóticos de Yokohama, e aí está a Torre da Rainha. Esse edifício, desde sua construção até os dias atuais, funciona como a alfândega de Yokohama e fica bem de frente para o porto. Sua estrutura frontal e principalmente a torre e sua cúpula têm características que lembram uma mesquita islâmica, o que dá a esse edifício uma atmosfera bem exótica. Sua construção foi completada em 1934, tendo assim 86 anos de história. E a Torre da Rainha é considerada o símbolo do porto de Yokohama. E após termos conhecido a Torre da Rainha, finalmente iremos conhecer a terceira e última torre, chamada Torre Jack. Esse é o terceiro edifício que compõe o conjunto das três torres, que representam a cultura ocidental da cidade. E essa é a torre carinhosamente chamada Jack.
Todo esse edifício é uma importante propriedade cultural japonesa e foi construído para comemorar o aniversário de 50 anos do Porto de Yokohama. Fora a torre, também chamam a atenção suas paredes feitas com uma mistura de pequenos tijolos vermelhos e granito, e principalmente seu telhado, que possui duas cúpulas, uma em formato octogonal e outra retangular. Um fato interessante é que o dinheiro para sua construção veio através de doações dos próprios moradores que residiam na cidade. Sua construção foi concluída em 1917, tendo assim 103 anos de história. E desde a sua abertura até os dias atuais, funciona como o salão memorial de abertura do Porto de Yokohama. Nessa primeira parte, podemos conhecer as três torres juntamente com seus belos edifícios. E nos próximos vídeos ainda iremos percorrer muitas outras construções que fazem parte da arquitetura histórica da cidade. Então eu vou ficando por aqui. Se cuidem, um forte abraço e até mais!